Olá, investidor. Eu sou Arovel, mentor de finanças. Nessa aula, falarei sobre o fundo imobiliário Green Towers, GTWR11. Você já vê aqui na imagem, são 3 prédios em conjuntos, ou seja, na imagem você vê que é um prédio só, mas aqui são 3 em conjunto e estão alugados aí para o Banco do Brasil, é a sede administrativa do Banco do Brasil, então aí em Brasília, capital. Vamos falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário, começando aqui destacando a Tivio Capital, que é a administradora, né, desse fundo imobiliário, e vamos ver aqui agora o relatório. Então, o último relatório aqui, ó, junho de 24, relatório gerencial. Vamos entender como esse FII ele é apresentado, como esse fundo imobiliário está aí disponível no mercado de capital. Bem, de início aqui você já vê comentário do gestor. Uma das coisas que muito interessa aí para os cotistas é justamente o dividendo, né, o rendimento. Então, o fundo ele conseguiu gerar no mês de junho o equivalente a 83 centavos por cota e ele pagou 79 centavos por cota. Então, perfeitamente equilibrado, ou seja, diminuiu apenas 4 centavos por cota, que em tese vai servir ali para pagar também as despesas, no caso de manutenção, né, do imóvel, também a taxa de administração do imóvel, escrituração, essas outras despesas, mas são muito pequenas e ainda assim poderia até pagar 81 centavos também, se quisesse aumentar a cota. Então fica também ali 1 centavo, 2 centavos de reserva, ou seja, a qualquer momento, se tiver um desempenho menor também de arrecadação, o fundo imobiliário ele consegue manter esse mesmo patamar de dividendo. Então, é uma reserva também que sobra dessa diferença. Então, está excelente. Isso aqui é equivalente. Veja que ele pagou exatamente os 95%, né, o mínimo que é tolerado. Isso aqui equivale a um dividendo de 11,25, ou seja, quem investiu no mês de junho está investindo com o patamar de receber 11,25% de dividendo ao ano, se manter esse mesmo dividendo mensal de 79 centavos por cota. Comparação aqui com CDI, superando o CDI, superando o IFIX. Então, aqui o rendimento, o retorno nos últimos 12 meses, comparando aí o período de 12 meses. Repare que aqui tem recebimentos, né, de aluguéis, a grande parte mesmo, ou seja, desse fundo imobiliário, apenas uma pequena quantia ali de outras receitas que são vindas, na verdade, de fundos de investimentos. Inclusive, uma reserva, né, como eu citei, se ficam ali 2 centavos por mês de reserva, esse dinheiro é investido em um fundo de investimento do Itaú, então vai tendo também rendimentos, juros também, que são entregues também somando os dividendos. Então, aqui a gente percebe a receita imobiliária, que vem mesmo 2 aluguéis, então ali mensal, 10.311.000 reais mensais. Isso aqui foi o equivalente agora no mês de junho. Repare que há uma regularidade no trimestre, ó. Isso aqui é muito bom. Então, nos 3 trimestres, nos 3 meses, junho, maio e abril, aqui o segundo trimestre do ano, repare que manteve uma regularidade, ou seja, não tem vacância, muito menos vacância financeira. O inquilino é dos melhores que pode ter, o Banco do Brasil, e funciona ali BB Seguridade, Brasil Prev, tudo que é do Banco do Brasil, né? As dezenas digamos que, de outros setores ou até mesmo empresas que funcionam junto com o Banco do Brasil. Exemplo da BB Seguridade, que é de capital aberto também aí na Bolsa e está funcionando junto com o Banco do Brasil. Despesas é a administração, aqui a taxa de administração, entre parênteses, digamos que é a saída, né? Ou seja, caixa ficou negativo, ou seja, retirou do caixa esse valor. Então, aqui em milhares de reais, né? A gente vê aqui 200 mil, mais 200 mil. Então, no ano é em torno aí de 2
milhões e 400 mil reais, como está aqui na verdade, ó, isso mesmo, 2.400 por ano de taxas de administração e outras despesas operacionais. Portanto, isso aqui é muito baixo, ó. Despesa de somente 7 milhões por ano, enquanto que a arrecadação alcança aí 125. Portanto, aqui é muito bom isso aqui, viu? 125 e a despesa somente de 7. Então, é muito pouco mesmo essa parte aí de despesa. Rendimento por cota, aqui está o resultado por cota. O resultado gerado tem sido aí 83 centavos, 81 por cota. Em um ano, 9,85, né? Isso aqui é muito bom. Está se mantendo aqui, ó, os 79 centavos recorrentes mensais, então o pagamento da cota 79 centavos. Então o fundo está pagando aí 96% até acima do mínimo que é 95. Então arrecada 9,85 aí nos últimos 12 meses e pagou 9,48, ficando ali o restante para a taxa de administração, outras despesas e reserva também que o fundo também investe. Conforme aqui no gráfico também dá para perceber muito a regularidade do banco, né? do fundo imobiliário, aluguel de imóveis, receita financeira, outras despesas, despesas operacionais. Então, despesas operacionais, você vê que é muito pouco, é equivalente a 2 centavos, 3 centavos, e a taxa de administração também ali 2 centavos, ó. Então, é o que é, digamos que, tirado do que deveria ser repassado para os cotistas. Então, apenas 5 centavos aqui descontando, 4 centavos, e 1 centavo está sendo a reserva financeira, né? 1 centavo aqui, receita financeira também, né? Na verdade, aqui é esse 1 centavo aqui, digamos que são juros do valor investido no fundo de investimento do Itaú. Então, é 1 centavos com mais 86 centavos de aluguel. Então, faria 87, descontando aqui 4, 5 centavos também de outras fontes aí de despesas. Como eu citei, a questão de taxa de administração, despesas operacionais. Aqui a evolução da cota de mercado patrimonial. Então, o fundo também está descontado, então desconto aí de quase 20%, é um PVP baixo. Repare que o valor dele é R$ 101,30 por cota e estava sendo negociado aí em média R$ 84,30. Então, desconto de 17. Então, 17, basicamente aqui também pode se considerar 17% de desconto, então abaixo do valor patrimonial. Então, isso aqui é uma oportunidade boa também, né, para quem quiser conhecer mais esse fundo imobiliário. O fundo já tem aí 42 mil cotistas e continua crescendo. Você repara aqui no gráfico, comparando aí os últimos 12 meses, cresceu de 29 mil, julho de 2023, para 42.900. Isso aqui é muito bom, mostra que a galera está conhecendo o fundo imobiliário, compreendendo como ele funciona. Eu digo compreendendo porque é um pouquinho diferente dos demais. Ele, por exemplo, não tem a emissão de novas cotas, não tem feito isso. Então, é um fundo que não tem alavancagem. Basicamente, ele recebe ali os aluguéis, que é somado ali com 1 centavo por cota do que recebe de juros, né, dos investimentos do dinheiro que tem em reserva, e tira 2 centavos para a taxa de administração, que é anual, mas é descontado gradativamente, né, que é equivalente ali a 0,20% ao ano. Então, é 0,2, né? 0,2 décimos, é muito pouco. Taxa de administração não chega nem a 1%, 5 vezes menos isso, né? Então, é muito bom a taxa de administração. Então, vamos tendo aqui aumento no número de cotistas, de volume negociado também, ó. Média diária de volume negociado, isso aqui você tem que estar sabendo também. Então, durante o mês foi de 1,7 milhões, ou seja, 1 milhão e 700 mil diários, isso é muita coisa. Aumento de 46%, excelente, aumento gigantesco. Isso aqui aumenta também a sua proporção depois no IFIX, e o IFIX ele é replicado por diversos outros investimentos, né, ETFs, né? Então, indiretamente, muita gente vai comprando o Green Towers sem saber, né? Através de ETFs, devido a esse aumento
de valor de negociação de mercado. Então, tem essa importância também aí que é bom você ficar atento. Aumento muito expressivo. Aqui o número de cotista e nesse azulzinho aqui, ou é um verde, né? Dá para ver também o gráfico aqui sobre o volume financeiro, né? Que é a média diária. Então, também você vê que a média diária aqui de 1,4, está aqui, ó, milhões, agora chegou a maior patamar, 1,7 milhões, ou seja, 1.700.000 reais negociados em média por dia na B3. Então, excelente, muito bom, ponto positivo. Vamos analisar aqui um pouquinho desde o início, o Green Towers, que é o GTWR11, apresentou aí de rendimentos, a sua rentabilidade 33,6%, aqui considera o dividendo. Isso aqui considera o dividendo. O IFIX apresentou uma média de 28 e o CDI está em 40, ou seja, o CDI, conforme você vê aqui no gráfico, o CDI ele acabou, sobretudo, CDI é esse gráfico reto aqui, ó, sem oscilação, né? O CDI teve muito alto aí, 13,75 no ano 2023, então fica um pouco difícil de comparar e querer que bata o CDI em todo momento. Então, mas a tendência aí é de voltar a bater o CDI. Então, o CDI líquido, essa linha abaixo aqui mostra que é descontado o imposto de renda, então é isso aqui que você tem que levar em conta, o CDI líquido. Então, o CDI líquido, mesmo assim, ainda ficou em 40, superando um pouco, 33% de ganhos com o Green Towers. Isso aqui comparando desde 2019. Repare que ele chegou muito bem em 2019, com a pandemia, sofreu um pouco, ainda não se recuperou. Voltou a se recuperar um pouco aqui, ó, a partir do final aí de 22 e início de 2023. Começou agora uma crescente também importante, sobretudo em dezembro do ano passado, quando há correção também aí de aluguel, então há também segue o IGPM, né? E também, na verdade, a correção de valor patrimonial do imóvel, né? O aumento, né? Então, dividendo de 11,25, muito bom, superando aqui, inclusive, a média dos outros. Aqui sobre o mercado de lajes corporativas, né, em Brasília, especialmente, que é a localização. Então, aqui não vai importar muito, porque o Green Towers, ele é monoinquilino, então não depende muito dessa questão aí de mercado em Brasília, apesar de que deve-se levar em conta também se o mercado está esquentando, está melhorando aí essa questão de aluguéis, de lajes corporativas, né, de prédios comerciais. Então, aqui são os três prédios, né, imponentes aí de Brasília, sede do Banco do Brasil. Esse patrimônio de 1,2 bilhões pertence aí 85% está na mão do fundo imobiliário. Ele pode até querer comprar um pouquinho mais, ele teria que emitir novas cotas, talvez, se quisesse chegar a 100%, claro, e se tivesse os outros ali, donos também minoritários vendendo, né? Então, 85% pertence ao fundo imobiliário desse empreendimento aqui. Aqui a parte interna também, muito bom. Então, área nobre de Brasília. Contrato típico, né, comum. Vencimento aí do aluguel, o prazo, né, 2028. Então, com certeza até antes, o Banco do Brasil já vai renovar, deve renovar, né? Se isso não acontecer, aí sim poderia ter uma queda muito significativa no valor das cotas e do dividendo, já que é um monoinquilino. Mas isso realmente com a possibilidade do Banco do Brasil sair dessa área nobre ali de Brasília, a sede administrativa que tem que ser em Brasília, então é algo muito improvável, a não ser que mudasse a capital aí de Brasília para São Paulo. Aí a sede do banco também poderia ser transferida. Mas fora isso, não tenho o que dizer que vai acontecer do Banco do Brasil sair desse imóvel. É uma possibilidade muito rara de acontecer. Então, de aviso prévio, né? Isso aqui é o reajuste, que isso aqui vai impactar com o seu dividendo. Segue o IGPM. O IGPM é um tipo de inflação, mas é voltado muito mais para imóveis, né? Aluguéis. Então, é uma inflação mais voltada ali para questões imobiliárias, mas, de qualquer forma, aqui quer dizer que somente se houver uma variação positiva.
Então, se o IGPM estiver negativo, não vai ter diminuição do aluguel pago pelo Banco do Brasil. Agora, se o IGPM mostrar, ou seja, uma inflação dos imóveis, mostrar um crescimento, aí sim vai ter também, mostrar um crescimento de 3%, 4%, o valor do imóvel também, o recebimento dos aluguéis passa ali, aumenta mais 3, mais 4%, né, por exemplo. Vamos agora entender aqui outras partes importantes. 2019, o ano de listagem, né? Capital aberto, pagou 7,23. Repare que ele vai crescendo com o tempo, né? Então, isso aqui muito seguindo o valor, o crescimento do valor do imóvel, né? Então, 2023 chegou o maior patamar de R$ 9,48, aí superando 11%, né? Então, isso aqui é excelente. Repare que está pagando aqui, ó, 0,94 centavos, comparado com o valor da cota, né, que é negociado. Por exemplo, aqui a média de R$ 84, a cotação. Então, está pagando quase 1% ao ano, ao mês de dividendo. Está muito bom esse patamar. Aqui a média anual, né, já mostrei. Repare que chegou alguns momentos aqui que passou de 1% ao mês, mas aqui foi quando houve a queda aí da cota para R$ 71, como você vê aqui, ó. Então, quando houve uma queda, no momento já isso foi em 2022, chegou no patamar mais baixo, aqui estava basicamente 30% descontado, né? O valor do patrimonial era em torno de R$ 100 a cota, estava sendo negociada a 71. No geral, os fundos de lajes sofreram um pouco com a pandemia, mas no caso desse aqui não repercutiu muito. Então, o Banco do Brasil não teve dificuldade de pagar os aluguéis, mas outros fundos de lajes sofreram um pouco, sobretudo aí com trabalho remoto também, mas nesse caso aqui não houve impacto para o Green Towers, mas mesmo assim seguiu a tendência de mercado dos demais, e teve queda, por isso que chegou nesse patamar de pagar aí mais de 12% ao ano de dividendo. Então, repare que desde 2019, começou aqui em abril de 2019, começou 67 centavos e vai aumentando, ó, o rendimento aqui, o pagamento anual, o pagamento mensal, aumentando também a média por mês. Então, no início não estava pagando 11%, estava pagando em torno de 7,5% ao ano, né, 0,6% aqui por cento no mês, e agora foi aumentando, chegando aí a patamares expressivos, muito bom, aí que por exemplo, agora 79 centavos por cota. Então, um patamar elevado. Isso representa muito, 79 centavos, e se mantém. Repare que ele não fica oscilando. Então, se mantém aqui desde dezembro de 22, pagando 79 centavos. Há até expectativa que possa aumentar um pouco. Mas para aumentar, por enquanto, ainda não está também o reajuste do aluguel. Não houve ainda o último reajuste agora, por exemplo, que possa dar um impacto maior. Então, por enquanto, se fosse aumentar, iria para 81 centavos. Então, não muda muito. Normalmente eles aqui aumentam 5 centavos por vez, ó, 74 por 79. Então, vamos aguardar mais um pouco para que ele possa conseguir pagar ali, por exemplo, 83 centavos, né, 85. Aqui é uma comparação, se você, para quem entrou no começo, né, ou seja, a valorização mesmo das cotas, ela está hoje em menos 17%. Isso é uma característica também dos fundos imobiliários, é bom você saber. Eles não tendem a se valorizar muito. Então, repare que desde o IPO, né, digamos aí, do início, não houve valorização. Ficou em 17% negativo, caiu 17% a cota, a quem começou desde o início. Agora, claro, quem já entrou aqui, né, depois da queda em 22, aí também já está tendo lucro. Se você recebeu com os dividendos, você passa a compor, superar, ou seja, cobrir os 17 negativo, você estaria hoje com 27 positivo. Então, você teria ainda, se você investiu R$ 1.000 em 2019, hoje você estaria com 1.271. Então, 1.271 já com todos os dividendos. E se você pegasse esses dividendos e comprasse mais cotas, você teria também esses dividendos gerando mais dividendos. E aí,
seu ganho já seria em 35%. Então, está muito bom, está melhorando, inclusive, aqui, ó, esse fundo imobiliário, seguindo aqui juros compostos. Não tem vacância, vacância zero desse fundo imobiliário. Vamos ver aqui mais, que você vê os dividendos. Se mantém o mesmo patamar de dividendo. O administrador é Votorantim. Quanto ao administrador, não é os mais badalados aí do mercado, então é um administrador, o gestor, eles são, digamos que medianos, não tem tantos outros fundos imobiliários como tem a XP, né, que, como tem a Kinea, então é um fundo, a administração não é daquelas focadas em novos fundos imobiliários constantemente. Então, é muito tranquilo aqui com relação a isso também. Aqui o patrimônio continua crescendo, né? Aqui é equivalente mesmo ao valor do imóvel, né? Dos 3 imóveis lá em Brasília. Número de cotistas, muito bom. Aqui o anual, vamos ver aqui se mostram o anual dos cotistas. 2021 tinha só 26 mil. Aí agora, 2022 se manteve, 2023 aumentou bastante, já foi para 34, e agora 2024 já está em quase 43 mil. Então, o fundo não faz emissões de novas cotas, ó, repare que sempre teve ali 12 milhões de cotas, então não tem alavancagem, e particularmente eu gosto assim também. Então, ele está entregando. Ruim seria se não fosse um fundo que quisesse crescer e se tivesse vacância. No caso desse, como não tem vacância, está muito bom ele não ter emissões de novas cotas. Então, não tem vacância, não tem problema ali do monoinquilino logo deixar o imóvel, então está valendo, tá muito bom dessa forma. Aqui repare que é a questão de caixa, né? Disponibilidade de caixa aí, está crescendo, o fundo está tendo uma reserva chegando aí 17 milhões de reais, então 17 milhões. Então, a qualquer momento eles podem, inclusive, tirar um pouco desse caixa aí e cobrir, por exemplo, se o aluguel não manter, né? Não chegar ali a arrecadar 79 centavos. Eles podem usar desse dinheiro para cobrir e manter os 79. Ou até aumentar, né, de 79, aumentar ali para 82 centavos, tirando um pouco dessa reserva. Mas só que eles também têm que ter uma reserva até para manter liquidez também na bolsa, né? Então, há uma necessidade também de reserva para liquidez que a gestora deve ter também. Liquidez eu quero vender, vai ter alguém para comprar. Então, a gestora, às vezes, ela tem que bancar também essa questão de liquidez. Então, repare que está agora em 24 com a maior reserva. Isso aqui é muito bom também. É um dinheiro que a qualquer momento pode ir para a mão dos cotistas. São 3 imóveis, inadimplência é zero, isso aqui sempre vai ser zero, né? Banco do Brasil não vai ter esse problema. Vacância também zero. Localização Distrito Federal, o índice é o IGPM, eu já falei, né? Ou seja, o aluguel ele é reajustado pelo IGPM. Aqui é o dinheiro investido no Itaú, no fundo Itaú Soberano, é uma renda fixa, então ele tem na renda fixa. Tem outros fundos que investem em outros fundos, isso eu não gosto. Então, nesse caso aqui, beleza, está investindo em outro ativo de renda fixa. Então, 16 milhões estão aí na renda fixa. E voltam aí os juros também para completar os dividendos. Isso aqui é outra coisa importante. Você vai analisar fundo imobiliário, veja se esse fundo ele é tão bom a ponto de que outros fundos imobiliários investam nele. Então repare que o Green Towers ele não investe em ninguém, ou seja, ele investe somente em renda fixa no Itaú, um fundo de investimento do Itaú, que é ali o CDI, talvez CDI mais 1%, mais 2%, né? Mais ou menos é isso. E muitos outros investem nele. Então, fundos de fundos aqui, ó, o HFOF, 12% do HFOF está, ou seja, 12% do patrimônio do HFOF estão investidos no Green Towers. Então,
é sinal que eles confiam muito nesse fundo imobiliário aí, a sede do Banco do Brasil. Então, muita coisa aqui, ó. E os outros, 1%, 0,5%. Então, veja quantos fundos aqui, ó. São 14 fundos imobiliários que investem, que tem cotas também. Repare aqui a quantidade de cotas no Green Towers. Isso aqui é muito bom. É um bom sinal para você que é investidor, ver que outros fundos imobiliários estão investindo nele. E bom sinal mais ainda, porque não são fundos que também pertencem, por exemplo, a Tivio Capital. Não pertence ao mesmo administrador, ao mesmo gestor. Isso acontece muito no BTG Pactual. O BTG lança um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário, os outros fundos do próprio BTG acabam comprando cotas desse novo fundo que ele criou. Então, isso é um pouco de conflito de interesse. Nesse caso aqui, não. Então, aqui não tem conflito de interesse, porque não é da mesma gestora, do mesmo administrador. Então, excelente também essa informação. Aqui mantém sempre os relatórios, né, disponíveis aí para você estar acompanhando. Então, sempre ali a divulgação, relatório, informes no início do mês, para aviso de rendimentos no final do mês. Então, a data com é sempre ali o último dia útil do mês, dia 30, dia 31. Pagamento, normalmente até o dia 15, dia 14, dia 15 do mês, recebe-se o pagamento. Isso aqui é outra coisa interessante, ó, ele já tem 0,7% de participação no IFIX. Quanto mais ele aumentar a liquidez diária, como está em 1,7 milhão, chegar em 3, chegar em 4 milhões diários, significa que ele vai ter 2% de FIX. Claro que isso ainda é muito difícil. E ter 2% no IFIX significa que, se tiver um ETF que tiver um patrimônio ali grande, que vai investir no IFIX, ou seja, na mesma composição do IFIX, por exemplo, 100 fundos imobiliários, 2% desse patrimônio tem que ser investido no Green Towers, porque seria participação no IFIX. Nesse caso aqui, é 0,7%, menos de 1%. Esse outro fundo aqui, índice da XP, também aqui poucos seguem esse índice da XP. Aqui já é mais concentrado, eu acho que são 30 fundos imobiliários. Então, a gente vai ver aqui também os principais. Vamos seguindo aqui para te mostrar agora. A cotação padrão é essa. Então, o fundo surgiu lá a R$ 102, né, em 2019, por exemplo. Até um pouquinho antes, aqui foi antes desse. Então, a R$ 100, aqui 3 meses depois estava a 102. Hoje está nessa cotação de 83, 84. Então, houve uma desvalorização da cota, mas com os dividendos, aqui a cotação ajustada, veja que ele está com saldo positivo. Então, até para quem entrou aqui no começo, está ganhando aí cerca de 30% de valorização de retorno com os dividendos. Vou mostrar aqui uma comparação nesse site Fundamentos, que é muito bom. Fundos de lajes. Veja que nós temos aqui, ó, uma boa quantidade, cerca de 40, né? Mas a grande maioria desses últimos aqui, eles praticamente não estão com negociações abertas aí na bolsa, né, na B3, apesar de que tem listagem, mas alguns, repare que tem poucos cotistas, né? Aqui é o número D, aqui é a liquidez diária. Vou mostrar aqui liquidez diária e cotistas, não tem aqui, né? Liquidez diária, repare que tem alguns aqui que não tem liquidez, ó. R$ 3.000 diários. O Green Towers está aqui na terceira posição entre de lajes corporativos que tem maior liquidez. Então, claro que você, ao escolher um fundo de laje, é ideal que tenha aí, por exemplo, 1 milhão diários de liquidez. Mas pode ser até um pouquinho menos, talvez ali com 700, 800 acima. Então, nesse caso aqui, ó, esses de 400 aqui, 1.000 por dia, já não é muito bom de liquidez. Pode ter muitas distorções aí se entrar algum investidor grande. Então, evite fundos com baixa liquidez e também com baixo valor de mercado. Então, você repare que Green Towers está na terceira posição com muita liquidez. Isso aqui é muito bom. Já o valor de mercado, vou aqui atualizar. Quanto ao valor de mercado, é o quarto.
Aqui está constando 999, valor de mercado. Mas, como ele está descontado, o valor mesmo patrimonial é 1 bilhão e 200 milhões. Aqui é o valor de mercado. Repare que o PVP dele está baixo, ó. Então, ele tem ainda aqui, está descontado. O valor mesmo do patrimônio líquido é 1 bilhão e 200 milhões. Então, também ali está entre os 4 principais. Aqui com relação aos dividendos, vamos ver aqui quais são os maiores. Repare que esse com 34 aqui não vale muito a pena. Tem que você analisar direito, né? Tem que analisar direito. Repare que não tem liquidez, então já tem algum problema nele aqui, né? Então, desses aqui você vai olhando, claro, daqueles 4 principais ali que você viu, e repare que o Green Towers, ele está... Cadê que não apareceu? Aqui, ó, 10,72%, 10%, 11% aqui, ó, 11,6%, aqui é o FOF, né? Dividend Yield e o FFO Yield. Então, o dividendo está em 11, porque aqui também os sites não estão todos atualizados, viu? Eles têm uns sistemas diferentes. Então, hoje está em 11,2, o dividendo anualizado desse aqui. Então, é um dos melhores dividendos também. Então, tem outros aqui com dividendo de 7, de 8. Esse aqui mesmo que é um dos grandes também, ó. O RCRB só paga 7, mas particularmente você tem que ver se vale a pena 7%, porque muito abaixo do CDI, da renda fixa. Então, você não vai pegar esse aqui principal, porque ele tem a liquidez baixa, né? Esses aqui todos, ó, tem um dividendo alto, mas não serve porque tem a liquidez baixa. Então, você vai, sobretudo, pela liquidez e valor de mercado. Então, são esses dois principais. Terceiro ponto também, vacância. Olha a vacância. Então, repare que tem alguns aqui que não dá para investir, porque, ó, repare que esses estão com vacância elevadíssima. Elevadíssima. Mas também você já não aprovaria nesses outros critérios, né? Então, a exemplo do HGRE, 26%, né, que é um dos bons também, está um pouco ainda com vacância elevada. PVBI também está um pouco alto, 10%. Então, a vacância, o Green Towers não tem vacância, está zero. Excelente, ó. Aqui, 0% de vacância.